Olá, está no ar mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre publicidade. Tramitam aqui na Câmara de Vereadores 2 projetos de lei que tratam sobre o assunto. Para falar sobre essas propostas, está comigo o autor das matérias, vereador Mendes Ribeiro, e o deputado estadual Marcelo Van Hatten. Sejam bem-vindos ao programa. Vereador, falamos então sobre a primeira proposta que trata sobre a normatização, das propagandas então veiculadas no transporte coletivo e seletivo da capital. Queria que o senhor explicasse um pouco o que prevê essa matéria. Satisfação participar do programa, Luciane, e poder dividir esse espaço com esse jovem e brilhante deputado que vem fazendo um grande trabalho na Assembleia. Bom, esse projeto, ele busca regulamentar a publicidade nos ônibus e lotações. Hoje, nós não temos isso regulamentado pela lei municipal. E é importante regulamentar, trazer isso numa lei, juntar todas as leis vigentes que tem e juntar numa só, para que a gente possa realmente ter, num texto normativo, a regulamentação desses espaços, né? O que acontece? Hoje nós temos o bus door, que é a publicidade na parte traseira do ônibus e da lotação, e esse dinheiro hoje é repassado para os planos de saúde dos rodoviários. Acontece no mundo inteiro, os ônibus com as laterais, as partes internas, com publicidade. E elevado número, excessivo número de isenções de passagens, a falta de recurso para o transporte coletivo, que hoje é primordial para as capitais do nosso país, né? Possa acrescentar, gerar mais renda para o transporte, para que o transporte seja cada vez mais qualificado. O senhor falou ali que hoje é realizada a veiculação de propaganda só na parte traseira dos veículos, mas existem outros exemplos em que ela possa ser expandida, no caso? Com certeza, a parte lateral desde que não atrapalhe, né, o nome da linha, né, tem espaço sim para que possa ser colocado a publicidade. E esse dinheiro destinado à renovação de frota. No caso das empresas privadas, hoje é destinado para o plano de saúde dos funcionários. E no caso da Carris, também, igual. Da mesma forma? Da mesma forma. Deputado, qual a sua opinião, então, sobre esse tema? Em primeiro lugar, a satisfação é toda minha de ser convidado aqui para estar na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, esse órgão da representação popular numa democracia assim que funciona. Vereador que também tem feito aqui um trabalho excelente como jovem, como um político atuante aqui na cidade de Porto Alegre, poder falar com vocês, com o vereador também, com a Luciana e com todos que estão assistindo a este programa de casa, ou enfim, de onde quer que estejam. Afinal de contas, agora com a internet também a gente consegue difundir muito melhor tudo aquilo que a gente faz, e eu tenho feito muito um trabalho nas redes sociais para discutir mesmo com o cidadão aquilo que ele espera da política. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na minha campanha eleitoral foi quando eu fiz um card no Facebook dizendo que eu não tinha ambição de ser o político com o maior número de projetos de leis aprovados. Nós sabemos ter muito essa competição, quantas leis cada um propôs, quantas foram aprovadas. A minha ambição, e eu não estava na política, estava afastado, aliás, durante algum tempo, tinha sido vereador em Dois Irmãos, depois saí por um tempo. A minha ambição era um pouco aquela ambição do cidadão que olha a política de fora, quer ver a revogação de leis. Tem tanta lei inútil e esdrúxula por aí, vereador. Então, por isso que eu quero te parabenizar, em primeiro lugar, por mais que uma regulamentação, uma lei nova, ela me cause um pouco de urticárias, porque a gente está cansado de ver tanta lei nova, mas a tua vem no sentido justamente de tentar racionalizar, né, essa montanha de decretos, de leis, enfim, que acabam fazendo que se complique a sua vida como vereador e a vida do cidadão, a vida de quem trabalha também na Carris, porque até achar a norma correta precisa entrar num arcabouço grande de institutos legais diferentes para poder começar a pensar em fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, eu quero te parabenizar pela iniciativa e dizer também que eu acredito muito na força do indivíduo, né? Eu acho que sim, nós precisamos sempre ter
alguma regulação do Estado quando se trata de mobilidade urbana. É impossível a gente pensar numa cidade sem que a gente tenha alguma interferência estatal na mobilidade urbana. Agora nós precisamos superar alguns debates que há muito tempo já ficaram anacrônicos em outros países e que no Brasil ainda teimam em ser pauta. Por exemplo, a questão do transporte público gratuito e de qualidade. A gente tem visto, Brasil afora, que o transporte público estatal, ele muitas vezes deixa muito a desejar, com preço muito mais alto, tanto para o pagador de impostos, porque custa muito para o cidadão manter uma empresa pública, quanto para quem efetivamente usa a passagem. E também com todas essas isenções que foram ditas há pouco. Tem uma discussão muito interessante sobre a meia entrada para jovem. Eu sou jovem, tenho 29 anos e sou um dos, digamos assim, beneficiados pelo novo Estatuto da Juventude. Mas eu me pergunto até que ponto é justa essa meia entrada para jovens, né? Sendo que não se faz uma distinção e cada vez que o político tenta criar um benefício, às vezes se torna um privilégio para poucos em detrimento de muitos que pagam a conta. Por exemplo, um jovem que estudou a vida toda em escola particular, que é uma pessoa de alta renda, que estuda hoje numa universidade pública, já está sendo beneficiado pelo Estado nesse sentido, pelo pagador de impostos, tudo numa universidade pública que pôde frequentar os melhores cursinhos pré-vestibulares, ele vai passar a ter meia entrada agora em atividades culturais. Enquanto isso, o cidadão que tem 32, 33 anos, que estava no ensino médio, abandonou os estudos para botar o pão na mesa, na família, está trabalhando, digamos, na construção civil agora para poder pagar as contas, ele não tem direito a meia entrada numa atividade cultural. Será justo isso ou será que é mais justo a gente deixar o mercado atuar livremente, ter competidores, ter cada vez mais florescimento cultural que acontece no mundo inteiro e aí permitir que os próprios empreendedores vejam, olha, uma boa parte do meu público é jovem e acho que seria interessante eu dar para esse público jovem um desconto, que é o que acontece, por exemplo, na Holanda, nos Estados Unidos, enfim, sem interferência estatal. Se ele achar que é justo, vai dar esse desconto e vai melhorar o negócio dele. Eu acho que nós temos que começar a desregulamentar mais e parar de conceder privilégios que muitas vezes ficam para poucos às custas de muitos. Certo. Vereador, o senhor comentou que esse seu projeto ele ainda está sendo analisado, né? Ele ainda está passando por mudanças, né? Não tem ainda uma previsão de votação e nem tem ele todo estruturado ainda para dizer o que pode, o que não vai poder na publicidade aqui dos veículos. Pois é, Luciana, não tem ainda. Eu estou tratando isso de forma clara, transparente com a PTC, pois eu faço parte do governo, sou da base do governo e eu quero contribuir com o governo, eu não quero trazer prejuízo ao governo, eu quero contribuir. E no momento que eu puder contribuir, eu estou à disposição para ser chamado. Hoje a IPTC é responsável por fazer a fiscalização desses anúncios? A IPTC que faz esse anúncio, ela que controla, né, todo o transporte coletivo em Porto Alegre. Foi mudado agora os layouts também de publicidade, parece que eles mexeram nos layouts, eu também estou alterando isso, porque eu botei números, né, que tu pode botar, então eu também estou alterando isso, para que a gente possa fazer um projeto que seja bom para o governo, mas principalmente bom para os usuários. E o senhor já chegou a avaliar assim, como é que funciona a questão da demanda, de se existem muitas empresas hoje interessadas nesse tipo de publicidade, como é que funciona? Pois é. Para as empresas eu acredito que seria fantástico, né? Ainda mais depois que teve uma lei aprovada pelo colega Paulinho Motorista, que todos os ônibus, 100% das frotas novas tem que ter ar-condicionado. Eu acho que ajudaria muito, né, deputado? Imagina, hoje a publicidade controla um grande mercado, né? E o dinheiro que entra para as empresas de transporte coletivo, esse dinheiro seja para aquisição de novas frotas. Acho que poderia ajudar muito o sistema como um todo. Deputado, além da questão, né, da publicidade no transporte público, existe toda a questão do mobiliário urbano, né? Como o senhor acredita que isso tenha que ser trabalhado com o objetivo de trazer lucro também para a administração municipal? A questão da publicidade, ela é voz corrente, na verdade, nos países mais desenvolvidos. Anda no metrô em Londres, tem publicidade. Anda num ônibus em Amsterdã,
tem publicidade do lado de dentro, empresas podem promover seus produtos. Aliás, interessante inclusive, que na Holanda, isso é um detalhe fora do processo, mas tem a ver com mobilidade urbana e com energia renovável, todos os trams, que eles chamam, que são os bondes modernos na Holanda, eles usam energia renovável vindo da incineração de resíduos orgânicos, enfim, nas centrais de reciclagem de lixo e de incineração, né? Então, é muito interessante a gente observar que essa discussão ela está muito avançada em outros lugares. São Paulo, por exemplo, entra no metrô também de São Paulo, tem propaganda, enfim, como é importante isso justamente tanto para o governo, que acaba arrecadando, ou para a concessionária, que está prestando um serviço e que, se no caso for uma concessionária, não for do governo, se ela consegue lucrar com propaganda, ela pode cobrar menos da pessoa que está utilizando o serviço. Afinal de contas, ela está recebendo uma fonte de receita diferente daquela que é a fonte de receita do cidadão que está utilizando o serviço todo dia. É tão bom para o governo, portanto, como também para as empresas que estão divulgando seus produtos num período de crise econômica. Imagina você, tem um espaço dentro de um coletivo, dentro de um ônibus, pena que nós não temos metrô em Porto Alegre, uma promessa de anos aí já do governo federal, né, vereador, e até agora nós não vimos uma expansão até do metrô que nós temos, que vem só até o mercado público. Mas, de qualquer forma, nos ônibus, nos coletivos, as empresas, sobretudo as pequenas, poderem divulgar os seus produtos no momento de crise econômica é uma oportunidade fantástica para muitas pessoas que estão ali, muitas vezes, só olhando no celular, não estão com muita coisa mais para fazer no trajeto até o trabalho e que podem, portanto, acessar produtos no mercado que hoje está em crise, mas que precisa ser o quanto antes ressuscitado, né, praticamente. Certo. Vereador, de um lado a gente falou aí da normatização do que vai ser veiculado no transporte. De outro, nós temos uma proposta aí de transparência, né? Um projeto de lei que trata mais sobre a transparência, que seria a administração pública informar quanto custa, né, cada tipo de peça publicitária. Queria que o senhor explicasse também essa sua segunda matéria. Essa matéria foi copiada do deputado Marcel. Inclusive, vi pelo jornal e no mesmo momento que eu vi a matéria, liguei para procurar para ver se eu poderia botar aqui em Porto Alegre também, né? Porque transparência é uma coisa que diz respeito muito à minha família. Quando meu pai foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, ele criou a transparência no orçamento de Brasília. As pessoas só sabiam dos valores depois da obra executada. Quando o pai assumiu a comissão de orçamento, todos os empenhos a população poderia acompanhar para onde estava sendo destinado. E a administração precisa avançar. Quanto mais transparência, mais avança, né, deputado? Então é um projeto extremamente importante. Ele parece simples, ele é curto e simples, mas não é. Ele ajuda as pessoas a fiscalizarem, os órgãos fiscalizadores a fiscalizar. E as pessoas estão necessitando cada vez mais de transparência. Transparência hoje é o que as pessoas mais querem do governo. Saber onde coloca o dinheiro que elas contribuem, porque esse dinheiro, na verdade, é da população. Então, é extremamente importante. A Prefeitura tem um orçamento previsto para 20 milhões em 2016 de publicidade, né? E as pessoas vão saber o quanto a Prefeitura gasta com publicidade. Claro que tem matéria extremamente relevante, tipo campanha de saúde, campanha de vacinações, publicar os seus trabalhos, os grandes projetos. É importante, mas as pessoas têm que saber o quanto é gasto naquele material vinculado. Certo. O senhor, então, deputado, que fez a primeira proposta, né, que nem o vereador falou que fez aí, se espelhou na sua matéria, por que o senhor sentiu a necessidade de fazer essa proposição? Eu acho que na política muitas das coisas que nós fazemos são adaptação a novas realidades, né? O vereador aproveitou uma realidade que nós estamos vendo na Assembleia Legislativa, de um pedido de maior transparência também, adaptando ele às realidades locais aqui de Porto Alegre, assim como eu também, sem dúvida nenhuma, inspirado em outros exemplos, como o do próprio pai do vereador, de transparência, propus isso na Assembleia Legislativa, que os anúncios estatais sejam sempre acompanhados do seu valor. Porque, olha só, em primeiro lugar, o cidadão em geral não entende por que o governo precisa anunciar. E muitas vezes, com muita razão, porque o governo, em muitos casos, não precisaria estar anunciando. Eu até me pergunto por que, por exemplo, uma empresa como a Petrobras, que é monopolística, faz tanta propaganda.
Hoje, com o escândalo do Petrolão, a gente entende porque muitas dessas propagandas eram feitas e o próprio embrião do Mensalão, que foi o escândalo anterior, começou com agências de publicidade, né, desviando dinheiro vindos dos Correios. Então, qual é o nosso maior interesse aqui? Primeiro dizer, não, existem alguns anúncios que são importantes, anúncios de divulgação de governo, anúncios oficiais, que justamente dão transparência para o governo e por isso precisam ser publicados em jornais de grande circulação para que esse cidadão saiba o que está acontecendo. Existem outros que, a meu ver, não são importantes, mas não, esse projeto não visa proibi-los, mas visa sim que sejam divulgados os valores gastos com esses anúncios, porque aí o cidadão vai poder avaliar melhor. Escuta, tem esse anúncio aqui, no caso do governo do estado do Rio Grande do Sul, da Corag na TV, ou do Banrisul, ou da CE. Eu quero saber pelo menos quanto ele custou, porque é uma estatal, e estatal também tem recurso público envolvido. Então, se é uma empresa estatal, o cidadão tem o dever de saber, né, tem esse direito, aliás, de saber, o estado dever de dizer quanto custou esse anúncio, até porque acho que serve um pouco como um constrangimento para os políticos, para as autoridades estatais, no momento de ordenar uma despesa, pensar duas vezes, ó, como isso aqui vai ficar publicado, vamos ver se realmente vale a pena esse investimento, esse gasto com publicidade, ou se isso aqui vai dar mais prejuízo com as pessoas, político no caso, né, com as pessoas se perguntando, olha, o governo gastou tantos milhões, né, às vezes com um anúncio, e será que realmente deu algum retorno para o Estado? A medida é válida para todos os órgãos estaduais. Quem é que ela vai alcançar? Todos os poderes, inclusive. Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo e o Poder Executivo, todas as estatais. E não só para anúncio de jornal, porque nós, quando concorremos nas eleições, nós precisamos também dizer o valor dos anúncios pagos, né? Mas nós não podemos fazer anúncio na TV nem no rádio, porque a TV tem horário eleitoral gratuito, né? E a rádio há uma proibição legal de veiculação de propaganda fora também do horário gratuito. Mas nós, nesse projeto de lei, pelo menos no meu projeto estadual, prevemos também que se o governo fizer um anúncio na TV, tem que estar o valor do anúncio também no anúncio publicitário na TV, e no rádio, no final, tem que dizer, este anúncio custou tantos mil reais. Né? Porque para o cidadão se acostumar a ver que o governo está sendo transparente nesses gastos. Certo. E em termos de gasto, o vereador colocou aí a projeção, né, com gastos de publicidade para o ano que vem. O senhor saberia dizer qual é a projeção de gastos do Estado para o ano que vem com publicidade, deputado? Eu não trouxe a projeção de gasto do Estado deste ano, mas houve uma contenção de despesas de todas as verbas publicitárias nos primeiros 6 meses e depois prorrogadas pelo novo decreto do governador José Ivo Sartori, e os gastos foram praticamente irrisórios com publicidade, a não ser a parte realmente oficial, né? Isso foi uma determinação do governador em virtude justamente da situação gravíssima financeira que o Estado enfrenta. Eu tenho, porém, alguns dados aqui do governo passado, quanto foi gasto. Nós tivemos em 2011 de gasto de propaganda no governo Tarso Genro 25,7 milhões, 2012 66,4 milhões, 2013 70,6 milhões e 2014 os números não estão bem fechados que eu recebi da assessoria, mas em torno de 60 milhões. Só para ter uma ideia, em 2012, com 66 milhões de reais gastos em publicidade, o governo Tarso acabou gastando mais em propaganda do que em irrigação, que é uma das coisas mais importantes que nós precisamos no governo do Estado atual, no Estado que nós vemos a nossa agricultura. Então, é um gasto exorbitante, foram, portanto, somando as estatais, mais de 400 milhões de reais em 4 anos de governo. O governo anterior, o governo Ieda, talvez seja importante também mencionar, gastou perto de 100 milhões, foi 1/4 disso, então a gente vê que houve uma evolução muito grande e nós precisamos frear isso. O governador Sartori já nesse primeiro ano de fato freou com os decretos, mas nós não podemos permitir que, independente de quem seja o governador, seja Sartori ou qualquer outro que venha depois, caia de novo nessa tentação de gastar tanto em publicidade estatal. E além da questão da publicidade, o que é gasto, ele também prevê com relação a patrocínios, né, da administração. Sim. Prevê também patrocínios, por exemplo, lei de incentivo, a lei Rouanet não, porque ela é federal, né, mas todos os eventos que o Estado participa, em que há um bannerzinho de alguma empresa estatal, Banrisul, CE, enfim, qualquer que seja a empresa, vai estar também embaixo do logotipo da empresa o valor referente àquele patrocínio. A mesma medida é válida para o município, vereador? A mesma medida é válida para o município. Nós temos que ter muito respeito ao dinheiro público. E como o deputado falou,
Eu também não informei. Deputado, o pai foi o relator da Lei de Acesso à Informação. Eu me criei sempre com muito respeito ao dinheiro público. Uma das maiores broncas que eu tomei, deputado, foi quando meu pai estava na cama do hospital, no Santa Casa de Misericórdia, e tinha um bidezinho e os papéis toalha para secar a mão. Eu comecei a pegar esse papel toalha para secar a minha mão. Ele me deu foi a maior bronca que eu tomei, porque ele ficou bravo porque eu peguei papel demais, porque aquilo era dinheiro público. Aí vem os exemplos, tá entendendo? E daí a minha oportunidade de também ver no teu projeto essencial para Porto Alegre. Apesar que o Fortunati tem tratado a transparência com muito cuidado. Ontem ele recebeu o prêmio, segunda vez pelo Tribunal de Contas do Estado, como a primeira prefeitura em transparência pública. Então, Porto Alegre tem dado esse exemplo. O prefeito Fortunati vem trabalhando a transparência cada vez mais. E eu quero colaborar com a valorização e o respeito ao dinheiro público. Certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e no segundo bloco, então, a gente volta para falar sobre esses 2 projetos de lei do vereador Mendes Ribeiro. Fique conosco, é 1 minutinho e nós já voltamos. Localizado no centro da cidade, o Chalé da Praça 15 é um tradicional ponto de encontro, por onde já passaram várias gerações. O local foi inaugurado em novembro de 1885 como um quiosque para a comercialização de sorvetes e bebidas. Em estilo bávaro, com traços de Art Nouveau, o chalé foi fabricado em estrutura de aço desmontável, madeira e vidro. A edificação é composta por 2 pavimentos, totalizando quase 200 metros quadrados de área construída. Até hoje, os lustres e ladrilhos são os originais. Tombado como patrimônio histórico e restaurado em 1998, atualmente o chalé abriga um importante restaurante da cidade. Quando passear pelo centro da cidade, dê uma passadinha na Praça 15 de Novembro. Pare e admire a beleza do lugar. E aprecie as especialidades do chalé num agradável happy hour. Referência no turismo fluvial, entretenimento e lazer flutuante em Porto Alegre, o Cisne Branco já faz parte da história da cidade. O percurso começa no Cais do Porto e apresenta as principais ilhas da região. Além de turístico, o passeio tem um enfoque cultural com locução para ilustrar o itinerário e contar um pouco da história da cidade. Para namorar ou simplesmente se divertir, o trajeto à noite também pode ser uma boa opção. A programação noturna oferece jantar e boate, abertos entre as 9 da noite e as 2 da madrugada. O Cisne Branco percorre o Guaíba em direção à Zona Sul. Durante a navegação, é possível ainda desfrutar da única pista de dança flutuante do estado.
No itinerário para a zona sul da capital, o visitante pode participar de almoço no barco com duração de 2 horas. Para relaxar e aproveitar o pôr do sol do lago, a dica é o Happy Hour flutuante. Ele ocorre de terças a sextas, das 6 às 7h30 da noite. No passeio, é possível também viajar ao som de bandas ao vivo ou com peças teatrais. Aliado à diversão, o Cisne Branco tem um projeto de educação ambiental. Através do agendamento das escolas, os alunos podem fazer um passeio ecológico pela região. Com capacidade para transportar 200 passageiros e 20 tripulantes, o barco também está disponível para eventos abertos ou fechados. Os passeios devem ser marcados pelo telefone 3224-5222 ou na Avenida Mauá, número 1050, portão central do Porto da capital. O TV Câmara Entrevista está de volta. No programa de hoje falamos sobre publicidade e transparência na administração pública. Vereador, falando aí sobre ferramentas de transparência, né? O que existe hoje aqui no município de Porto Alegre? Existe o portal da transparência na prefeitura, né? Onde a prefeitura expõe os gastos da administração. Eu conheço o site A Transparência, né, da prefeitura. Sabe de algum outro link da prefeitura de transparência? Na Assembleia Legislativa nós temos também um portal muito completo com os valores, por exemplo, de todos os gastos que são feitos pelos gabinetes dos deputados, né, desde a cota parlamentar, quanto utilizou, quando pode utilizar. Então, no Poder Legislativo também tem essa ferramenta, assim como tem no Poder Executivo aqui de Porto Alegre. Acho que sempre tem que haver avanços nessa área, né? Quanto mais a gente souber o que está sendo gasto pelo poder público, melhor a gente vai poder controlar. E acho que esse é uma das grandes causas da crise política que nós vivemos, é esse distanciamento que o público tem, do público, eu digo em geral, das pessoas, do cidadão, com o que acontece na política, porque é tudo muito pouco transparente em geral, e nós estamos tendo um ganho com as redes sociais, com todo esse acesso à internet que hoje proporciona ao cidadão um maior controle sobre os gastos. Eu, no meu gabinete, por exemplo, eu sinto muito isso, porque quando eu me propus a ser candidato a deputado, eu já dizia que seria extremamente transparente, muito austero. E eu sinto que as pessoas têm cobrado isso de mim, e eu tenho conseguido dar retorno porque eu tenho conseguido demonstrar que, por exemplo, nomeei metade dos assessores a que teria direito, porque nomeio apenas aquelas pessoas que vão cumprir uma função determinada dentro do gabinete. Não é uma questão de número, né? Muitas vezes no Brasil a gente pensa primeiro nas pessoas que vão ser empregadas para depois ver que função vai dar. E aí quanto mais assessores puder empregar, melhor. Esse é muitas vezes o pensamento do político tradicional brasileiro. Não podemos fugir disso, é o que o político tradicional pensa. Eu penso diferente. Os primeiros têm que saber o que você vai fazer num gabinete de deputado, estabelecer bem as funções e depois, se for o caso, inclusive abrir processo seletivo, que é o que eu vou fazer para as próximas vagas que eu vou abrir, como já fiz para a escolha da minha estagiária. Nós fizemos um processo seletivo pelo Facebook, né? Botei o anúncio nas redes sociais, mais público do que isso hoje, impossível. Mais de 40 pessoas enviaram currículo, né, estudantes da área de políticas públicas e administração e direito, porque eu precisava de alguém que entendesse um pouco dessas 3 áreas para assessorar o nosso núcleo legislativo do gabinete, fez projetos de lei, cadastrar tudo e ajudar com pareceres. E tivemos 5 pessoas depois, 5 estudantes que foram entrevistados presencialmente pelo meu chefe de gabinete e por outras 3 pessoas do próprio gabinete. Eu não quis interferir diretamente no processo, só depois, obviamente, como deputado, aprovei a seleção final, né? E das 5 pessoas, que foi uma seleção muito difícil, aí a gente aumenta também a qualidade, sem dúvida nenhuma, das pessoas que são entrevistadas. Tivemos a seleção da Eduarda, que está sendo assim, nota 10 no nosso gabinete. Eu acho que isso é muito importante, através da transparência, poder dizer o que a gente quer fazer e também como e com que pessoas nós vamos desempenhar a nossa função. Concordo com o senhor deputado. Claro que a estrutura da Câmara não é a mesma da Assembleia, né? Nós temos poucos assessores,
Mas eu também tenho uma política de quanto menos gastar, melhor, e tornar um trabalho mais eficiente. Eu, por exemplo, eu tenho uma política de gastar o mínimo de combustível, o mínimo. Coloquei uma cota X, desse valor eu não passo, e se passar, eu ponho do meu bolso, né? E também nós não temos direito a viagem, diárias, né? Eu não gastei diária, não gastei passagem, pretendo não gastar até o final do meu mandato. Certo. E deputado, com relação aí, faço uma pergunta tanto para o senhor deputado como para o senhor vereador. Existem outras ferramentas que os senhores ainda pretendem apresentar durante os mandatos aí para se espelhar e que possam vir a contribuir com essa questão da transparência na administração pública? Eu faço sempre uma cobrança do governo do estado de eficiência nas áreas básicas, aquelas que ele precisa atender de verdade, que é segurança pública, saúde e educação. Quando o governo não atende essas 3 áreas prioritárias e passa a se focar em outras, ele não só atende mal as primeiras 3, como perde o foco nas demais que devia estar atuando. Uma das propostas que eu já encaminhei, portanto, no Legislativo Estadual, visa evitar que o governo seja ainda mais inchado. Não, nós vivemos uma situação hoje no Brasil de governos inchados, em todos os níveis. O governo federal hoje está na crise que está, porque não consegue mais fechar as contas. Não tem mais condições com o tamanho do governo. E nós vivemos uma sanha legislativa muito grande de querer achar soluções antigas para os problemas que nós temos aí. Por exemplo, no governo do estado, foi criada no governo passado uma empresa pública para gerir as rodovias, a EGR. Tá? E nós vimos que a situação piorou. Olha agora com essas chuvas, os buracos todos estado afora, porque muitas das rodovias que antes eram concedidas à iniciativa privada, hoje estão sob a administração pública e o público não consegue dar conta disso. E nós já vivemos crise na segurança, né, assassinatos, mortes, homicídios, gente sendo assaltada o tempo todo, saúde, nem se fala, educação. Então, quer dizer, nós perdemos o foco nos 3 principais para atender outras áreas que não são finalidade e função do Estado. Então, o que eu apresentei na Assembleia Legislativa? Uma proposta para pelo menos dificultar a criação de novas empresas. Porque olha só, para privatizar ou encerrar atividades de certas empresas no Estado é necessário plebiscito, entre elas Banrisul, CESA, CIE, Corsã, a companhia, nós temos uma companhia de TI também. Então, quer dizer, para fechar essas empresas precisa ter plebiscito. Não sei se o telespectador sabia, mas existe essa emenda constitucional. Então, o que eu estou propondo? Bom, se existe essa necessidade de plebiscito para encerrar ou privatizar empresas, então vamos criar plebiscito também, ou exigir plebiscito para a criação de novas empresas, para evitar o inchaço. Porque eu acho, Luciano, se nós tivéssemos plebiscito para criação de uma empresa, por exemplo, EGR, a maior parte da população teria já sido contra e nós não teríamos mais esse cabidão de empregos e de ineficiência criado no governo do Estado do Rio Grande do Sul, como foi feito no governo Tarso no mandato passado. Vereador, o senhor teria também aí alguma proposta nesse sentido? Da transparência, não em no mente sentido não, mas acho que nós temos que estar sempre em busca do aperfeiçoamento da administração pública. No andar do meu mandato, se eu puder ter outro material, outro instrumento para que possa trazer a transparência, eu vou fazer. Falando sobre a sua proposta, projeto de lei, então, ele tem alguma previsão de votação aqui na Câmara de Vereadores? Eu quero ver se vai para a Comissão de Justiça ainda essa semana, né? E se passar na Comissão de Justiça, eu quero pedir o artigo 81, que é a prioridade na pauta. Até o final do ano, então, ele deve ser apreciado no plenário. Pois é, como eu sou suplente, eu fico até março aqui, né? Eu quero aprovar 2 projetos, no mínimo. Mas, como o deputado falou, né? Acho que Porto Alegre está cheio de leis. Acho que a gente tem que fazer leis eficientes. Perfeito. Certo. Para concluir o nosso programa, a gente tem aí um tempo de consideração final, caso os senhores queiram falar alguma coisa que não foi dita. Começo pelo deputado e encerro com o senhor, vereador. Tá bem, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que a gente tem aqui de falar um pouco sobre esse projeto que vai ser tão importante para garantir mais transparência nos anúncios públicos ou publicitários de órgãos públicos, em todos os poderes. É importante repisar isso, né? Não é só para o Poder Executivo, mas também Poder Judiciário, Poder Legislativo e para todas as estatais. E eu tenho a
a ambição de aprová-lo este ano também ainda na Assembleia Legislativa. Está com a relatoria do deputado Alexandre Postal, do PMDB, que é o líder do governo e que já demonstrou ser simpático à ideia. E eu percebi em todas as bancadas uma receptividade muito grande, inclusive na bancada de oposição, né? Eu tenho um posicionamento muito claro, quem me conhece sabe que eu tenho as minhas posições muito bem definidas, mas nesse caso eu percebi realmente um apoio praticamente unânime. Unânime de quem falou comigo, não falei com todos os 55 deputados, mas todos com quem eu conversei, independentemente de partido, e aí sim de praticamente todos os partidos, disseram que eram favoráveis ao projeto. Afinal, quem é que pode ser contra a transparência hoje em dia, né? Esperamos que seja aprovado nesse ano. Certo, vereador? Agradecer a oportunidade, a presença do deputado Marcel, de a gente poder expor o nosso trabalho. Independente de partido A ou B, nós temos um objetivo comum, né? Que é trabalhar para as pessoas, em prol das pessoas, e da cidade, do estado e do país em que vivemos. Então, agradecer a oportunidade de poder expor uns projetos dos nossos mandatos, né? E poder levar conhecimento ao público. Certo, eu queria agradecer a presença de vocês no programa de hoje, agradecer a sua audiência aí de casa também, e o TV Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima semana.